Olá, pessoal, sejam bem-vindos. A gente vai falar sobre a vistoria, o que é, como fazer, como que funciona. A vistoria nada mais é do que uma análise detalhada do estado do imóvel, seja ele novo ou usado. Durante essa vistoria, você deve observar se a publicidade ou o anúncio, é compatível com o imóvel. Você pode aí se surpreender com a quantidade de imóveis que são vendidos ou alugados por aí que possuem propaganda enganosa. Por exemplo, é muito comum as construtoras fazerem as plantas mobiliadas em projeto cabendo mais móveis do que realmente cabe. Para isso, eles colocam pias menores, sofás menores e etc., dando a impressão de que naquele imóvel cabe muito mais coisa, mas quando você muda para ele, não cabe realmente tudo que estava ali no desenho, não. Isso acontece porque no projeto eles conseguem mudar o tamanho dos objetos, deixando esses móveis menores e, consequentemente, cabendo mais coisas aí no espaço. Quem já viu anúncio de casa para alugar não é diferente. As imobiliárias costumam usar um filtro nas fotos que dão a impressão de que esses imóveis, os espaços, a sala, a cozinha, são maiores do que realmente são. Quando você chega lá, não tem nada a ver com a foto, ou então eles tiram fotos dos melhores cômodos e problemas aí como infiltrações, acabamentos, etc., você só vai ver se você for até o lugar. Quando você aluga um imóvel, a imobiliária vai tirar fotos ou gravar vídeos para comprovar o estado do imóvel que foi entregue aí para você, para que no final do contrato você devolva o imóvel da mesma forma que você pegou. Caso algo tenha sido aí danificado, ela vai descontar do depósito que você fez lá no início do contrato para cobrir aí essas despesas. No caso de compra, é importante que você também faça verificações. Não é porque o imóvel é novo que tudo vai estar perfeito, longe disso. Pelo contrário, tem muitos imóveis novos aí que são entregues e geram bastante processo, bastante problema depois da entrega das chaves. Então, para isso que existe a vistoria. Ela serve aí tanto para imóveis usados quanto para imóveis novos. Como fazer vistoria de imóvel novo ou usado? O que a gente deve observar aí numa vistoria? Verifique as medidas do imóvel, verifique se as medidas correspondem ao anúncio, para o caso aí de imóveis novos. Outra coisa que você deve observar é a pintura. A pintura de um imóvel novo, ela deve estar aí impecável, sem mancha, a parede preferencialmente deveria estar reta, tudo direitinho. Se você vai fazer aí a iluminação da sua casa com iluminação embutida, esse aí pode ser um ponto que você precisa observar no seu imóvel novo. Tem forro de gesso? Vai dar para colocar iluminação embutida? Não vai? Vai ser, se não tem forro de gesso, você vai precisar colocar aí uma luminária de sobrepor. Então, se isso for importante para você, é uma coisa aí que você deve prestar atenção. Pisos e revestimentos. Você precisa andar aí sobre os pisos e bater tanto no piso quanto nos azulejos para ver se eles fazem barulho de oco. Revestimentos ocos tendem a se soltar porque foram mal colocados, então presta atenção aí bastante nisso. Geralmente o piso a gente consegue, só de andar sobre ele você já consegue saber se ele está oco, mas o azulejo você vai precisar dar umas batidinhas. Se tiver oco, aí você vai precisar aí avaliar. Se você já ia trocar tudo, beleza. Agora, se você não pretende trocar nada, pode ser um problema, porque você vai entrar num imóvel que você já vai precisar estar fazendo uma reforma. Preste atenção também nos pisos, Verifique os pisos, se os pisos estão manchados por algum produto, porque dependendo aí do tipo de mancha, essa mancha pode não sair, e se isso for um problema para você, vai ser ruim, Verifique aí também fissuras e rachaduras. O imóvel, principalmente novo, ele não pode ter nem fissuras nem rachaduras. Então, se houver aí indícios disso, pode ter algum problema aí na parte estrutural do imóvel. Então, fique atento.
Outra coisa que você também precisa prestar atenção aí na hora de comprar ou alugar o seu imóvel são os rejuntes. Verifique o estado dos rejuntes, se eles estão bons, se não há falhas, porque é muito desagradável aí você comprar um imóvel, principalmente novo, e você prestar atenção nos rejuntes e tá com aquele rejunte falhado, ou a pessoa que assentou deixou alguma coisa aí presa dentro do rejunte, está aparecendo. Então, dá uma olhadinha também nisso. Verifique também as instalações elétricas, verifique se as instalações são novas, se elas são compatíveis com a quantidade de eletrodomésticos da planta. Leve, se possível, lâmpadas para testar soquete, né, cada ponto. Então, você pode levar o carregador do celular também para testar as tomadas, verifique se está passando energia, se todas as luzes estão funcionando, se todas as tomadas estão funcionando. Verifique também os quadros, o quadro de disjuntor, se for um ou mais. Veja se tem alguma mancha preta, por exemplo. Se houver, solicite uma inspeção do eletricista, porque pode ser aí que esteja tendo uma sobrecarga aí na rede elétrica. Talvez foi usado fio de bitola menor do que deveria. Então, é bem importante aí você prestar atenção com a parte elétrica, porque se a rede elétrica foi mal dimensionada, isso pode causar algum curto e até um incêndio na sua casa. Box. Verifique se o box do banheiro ou dos banheiros estão bem instalados, se estão abrindo perfeitamente, se estão em bom estado, se está manchado. A parte hidráulica da casa é outra coisa bem importante que você precisa ficar atento quando você aluga um imóvel. Abra as torneiras, deixe sair um pouco de água, veja se a água está saindo transparente ou se está saindo com alguma cor. Veja de descarga, veja se a água está descendo facilmente das pias, do vaso, se a água está voltando. Isso é bem importante antes de você comprar o imóvel, ou alugar, né? Porque tem que estar tudo funcionando. Elétrica e hidráulica tem que estar perfeito para você alugar ou comprar o seu imóvel. Então, você precisa dar descarga em todos os vasos, verificar todas as instalações, né? Se tem ponto de lavar louça, por exemplo, se o ponto da máquina de lavar está tudo ok, então cheque tudo isso. No banheiro, gente, uma das coisas que dá mais problema na parte de acabamento da casa é ralo. Muitas vezes você vai comprar um imóvel ou você vai alugar um imóvel e quando você vai lavar o banheiro, lavar a lavanderia, entre outras áreas aí molhadas, a água não vai para o ralo. Eu já mostrei para vocês naquele vídeo de gafes, né, que os profissionais fazem, um ralo, por exemplo, acima do nível do piso. Então, assim, nunca que essa água vai descer para esse ralo. Uma dica que eu vou dar aqui para vocês, que ela é bastante utilizada, é você usar bolinhas de gude ou algum outro tipo de bolinha. E você pode colocar essas bolinhas de gude aí na entrada do banheiro. Você junta todas e solta na entrada da porta do banheiro e observa para onde que as bolinhas estão indo. As bolinhas, elas devem caminhar para o ralo. Elas não podem ir para a porta, não podem ir para debaixo da pia. Se elas não estiverem indo, se juntando lá no final do ralo, quer dizer que o caimento do piso não foi bem feito. E aí você já sabe o que vai acontecer. Quando você for tomar o seu banho, quando você for lavar esse banheiro, você vai ter que ficar puxando a água aí com o rodo, porque a água não está indo para o ralo. Então você tem que usar o banheiro, use tudo, abra tudo, deixa um pouquinho aberto, vê se está vazando alguma coisa. É bem importante de você descobrir isso antes de você comprar ou alugar o seu imóvel. Portas e janelas também costumam dar aí bastante problema para quem vai comprar tanto um imóvel novo quanto usado. Então você precisa aí, quando você estiver analisando o imóvel, faça os testes nas portas e nas janelas. As portas elas devem abrir e fechar sem pegar em nada. Elas não podem abrir e fechar sozinha, isso quer dizer que está fora de nível, está fora de prumo aí. As janelas também, elas precisam fechar corretamente, porque quando chegar o inverno, você precisa que a janela feche para manter a temperatura interna da sua casa. Então, as janelas e as portas, elas devem aí abrir e fechar corretamente. Não pode ter fresta na janela nem nas portas. E se você observar também do lado de dentro desses imóveis,
Manchas próximas aí das janelas, por exemplo, pode ser um indício de má vedação dessas janelas. Então, exija o conserto antes de você comprar ou alugar esse imóvel. Verifique também as vagas de garagem. Tem muita gente aí que vai comprar um imóvel e esquece de ver as vagas de garagem. Tem vaga de garagem? Ah, não tem? A vaga é fixa? A vaga é rotativa? Como é que funciona isso? Principalmente para quem mora em apartamento. Se você mora em casa, tranquilo. Quando você chegar lá, você já vai ver a vaga de garagem. Mas se você vai comprar um apartamento, é importante aí que você preste atenção aí nesses detalhes. Se for apartamento também, né, provavelmente aí vai ter um condomínio, então é importante aí que você cheque as áreas comuns do condomínio, como elevadores, quantos elevadores tem, se tem piscina, se tem jardim, se tem sauna, se tem calçada, se tem área verde. Isso tudo você precisa aí observar na compra ou no aluguel do seu imóvel, porque já que está no pacote, faz parte, você está pagando, é importante aí você saber tudo que você tem direito. Outra coisa muito importante também para se observar no imóvel são os vidros. Verifique se os vidros estão em bom estado, sem mancha, sem trinca, se estão bem vedados, para você aí não ser surpreendido, por exemplo, numa chuva, tá entrando água dentro de casa, ou no inverno tá com alguma janela quebrada. Se você tem animal de estimação e criança, pode ser bem perigoso um vidro trincado, porque uma batidinha de uma bolinha, alguma coisa assim, pode virar caquinho aí para tudo quanto é lado. Então, preste bastante atenção aí também nos vidros. Outra coisa que você precisa observar aí se está funcionando são os interfones e as campainhas. É bem importante, né? Porque em caso de casa, por exemplo, se a sua casa for, o terreno for muito comprido, você está lá no fundo lavando roupa. Se você não tiver um interfone, uma campainha, a pessoa vai ficar esgoelando lá fora e você não vai ver, né? Então é importante aí que você cheque se os interfones e as campainhas estão funcionando. E aí você pode aí chamar também um eletricista para colocar aquelas que tem câmera, entre outras coisas assim, que é bem legal antes de você abrir o portão saber quem está do lado de fora. Se você tiver aí chuveiro ou ducha, né? Se o imóvel que você vai alugar ou comprar já tiver, teste também o chuveiro, veja se a água está aquecendo, veja se sistema de aquecedor, se o aquecedor é novo, se o aquecedor recebeu manutenção, se for a gás, entre outras coisas. É bem importante aí você prestar atenção nisso, porque não tem nada pior do que você querer tomar um banho e na hora que você vai tomar banho, tá lá o chuveiro sem funcionar ou com algum problema. Verifique também se você consegue ligar todos os chuveiros ao mesmo tempo, se o disjuntor não desarma. Às vezes pode ser que tenha sido colocado aí uma fiação menor do que deveria para o chuveiro, e quando você liga aí 2 ou 3 chuveiros ao mesmo tempo, o disjuntor desarma. Isso pode ser aí um indício de que precisa melhorar a parte elétrica aí. Outra coisa que você precisa também observar é o portão automático. Tem portão automático? Não tem? Quantos controles você vai receber? Esse portão automático, ele está funcionando adequadamente? Tem manutenção? Foi feita a manutenção? Porque portão automático é uma coisa aí que costuma dar bastante manutenção, principalmente quando você não tem telhado sobre o portão. Isso danifica mais aí as engrenagens. Você precisa colocar graxa mais vezes. Então, é bem importante aí que você tenha uma cobertura sobre esse portão automático. Se for condomínio, aí o condomínio vai ser responsável por isso, e aí você só precisa checar se está tudo ok. A portaria, você vai morar num condomínio, por exemplo, é importante você saber aí se a portaria é 24 horas com alguém presencial ou se é uma portaria eletrônica. Isso porque, por exemplo, se você compra coisas aí pela internet, que é uma tendência aí da nossa vida hoje em dia, né? Pode ser que numa portaria eletrônica você não consiga aí receber coisas, então você precisa estar atento aí e perguntar como que isso funciona. Se for um porteiro normal que estiver lá, tranquilo, o porteiro recebe aí 24 horas por dia as encomendas. E aí você tem que pesar aí também para você se portaria 24 horas presencial é mais interessante que eletrônica, se isso é importante para você,
você precisa levar isso aí em consideração. Armários embutidos, às vezes você aluga ou compra um imóvel que já tem armários embutidos. É importante aí você abrir todas as portas, ver como é que está o estado dessas portas, das ferragens, ver como é que está aí os suportes, os acessórios, ver se as portas estão pegando, se precisa de algum ajuste. Os marceneiros, eles fazem esse tipo de ajuste aí, você paga para ele assim 1 hora do trabalho dele e ele vai aí até a sua casa e ele ajusta tudo. Você também pode ajustar isso. Tem vários tutoriais aí na internet ensinando como é que você faz ajustes, né? É uma coisa muito simples de fazer. E por último, que eu queria deixar aqui um alerta para vocês, é para vocês tomarem cuidado com cupins. Sim, essa sujeirinha aí que vocês estão vendo aí no chão, elas podem se dar aí por cupim ou por formiga. E é bem importante que vocês prestem aí bastante atenção nos batentes das casas, né, ou dos apartamentos. Bata na madeira, vê se tem esse pozinho no chão. Claro que aí tá muita coisa, né? Mas geralmente fica um pozinho assim no canto das portas. É importante você prestar atenção nisso, porque os cupins, acredite você ou não, e até as formigas, elas podem acabar com a sua casa, elas podem desvalorizar bastante aí o seu imóvel, elas geram aí uma infestação e você, se for o caso, você vai precisar aí chamar um especialista para você acabar com esse problema, tá bom? Então, esses foram aí os principais tópicos que eu considero que vocês precisam prestar atenção quando vocês forem fazer uma vistoria de um imóvel, para que vocês não caiam em roubada. É muito mais fácil aí vocês exigirem o conserto de alguma coisa antes de fechar um contrato do que ficar reclamando depois. Então, por isso que a vistoria do imóvel é bem importante.